Olá, vamos continuar a falar sobre equilíbrio gás líquido. Eu escrevi aqui logo de cara, a gente tem alguns equilíbrios que são mais importantes. Essa importância eu selecionei pensando mais em diferentes áreas. Então, por exemplo, amônia. Há diferentes áreas onde a amônia é importante. Sistemas ambientais, sistemas agrícolas, ela, enquanto uma espécie que atrapalha, que causa danos, ela incomoda aves, por exemplo, então zootecnia também acaba tendo que trabalhar um pouquinho com amônia. Do ponto de vista industrial, ela é muito importante, do ponto de vista químico, é muito importante. O gás carbônico também. Eu vou mostrar várias aplicações para o gás carbônico. Aí, nesse sentido, então, o gás sulfuroso, o gás sulfídrico e o oxigênio. Né? Só para lembrar você, amônia, NH3, o gás carbônico, o CO2, o gás sulfuroso, o SO2, que a gente também chama de anidrido sulfuroso ou então de dióxido de enxofre, que na verdade acaba sendo melhor. O gás sulfídrico, SO2, que a gente sempre associa com o cheiro de ovo podre. Né? Primeira coisa que a gente pensa quando fala gás sulfídrico é associar com isso. E o próprio gás oxigênio. O gás oxigênio não tem comportamento ácido base de Bronsted. Então, a priori, não tem muita coisa mais a falar para ele do que a gente falou no vídeo anterior. Esses quatro aqui, eles têm um comportamento ácido base, por exemplo, bastante importante, e também outros processos, mas eu vou dar mais atenção para a influência desses gases em processos ácido-base ou vice-versa. Então, começar então com uma aplicação. A ideia vai ser a gente falar um pouquinho ou tratar os problemas sob o ponto de vista qualitativo, como um equilíbrio ácido-base, como o equilíbrio gás-líquido influenciam um ao outro. Né? Então, aqui, um problema real, que uma vez trouxeram para a gente. Em granjas, ou seja, a criação de galinhas, eles precisam eliminar a amônia que é produzida porque o ácido úrico que existe nas fezes dos frangos acaba... o ácido úrico se degrada formando amônia e aí isso começa a causar vários problemas para os animais. Irritação de mucosa, porque a gente vai ver, à medida que a amônia entra em contato com uma solução aquosa, ela tende a alcalinizar o meio. Né? Então, isso vai trazendo vários problemas. Qual que era a ideia dessa granja que veio procurar a gente? Eles começaram a usar exaustores para remover o gás, todo o ar de lá de dentro, né? Forçar a circulação de ar dentro daquela granja. E depois, esse gás é passado para o que a gente chama de torre de lavagem de gás. A torre de lavagem de gás é o equivalente a uma chaminé. Ela é cheia de corpos, de bolinhas, plástico, material aonde a gente possa jogar água por cima e a água escorrer por esse material. Isso vai aumentar o contato do gás com essa água e aí dissolvendo o gás nessa água, nessa solução. E aí essa água é recebida aqui embaixo. Né? Isso é muito bom porque aqui ele está jogando água e deixa eu colocar uma outra cor aqui. E aqui a gente tem a passagem do gás, por exemplo, da amônia. Torres de lavagem de gás elas são úteis em vários aspectos. Por exemplo, nesse daqui, para tirar a amônia, mas também vai removendo os outros gases. Não é como você lavasse os gases. Então, esse ar que está saindo aqui, então aqui estaria entrando ar e amônia. Aqui está saindo um ar, entre aspas, sem a amônia, mais puro. Uma forma muito bacana de se trabalhar. E aí, o que você pode fazer? Depois de um tempo, essa água cai aqui embaixo, você bombeia ela de volta lá para cima. Isso faz com que você economize água, é sempre aquele volume. Você tira a amônia lá de dentro desse ambiente onde ela está fazendo mal, e depois agora você tem uma água rica em amônia, e aí você pode dar outro fim para ela, onde seja necessário usar a amônia. O problema que eles tinham é que essa água estava saturando. Eles trabalhavam um pouco tempo e já não conseguia, já começava a sair amônia lá em cima no alto da torre, já começava a perder amônia. Aí eles tinham que colocar água nova e isso não estava funcionando. Aí eles vieram perguntar o que é que estava acontecendo, como é que eles poderiam fazer para
melhorar esse processo. Eles não gastarem muita água, ter mais amônia nessa água, ela não sair tão rápido assim. Então, o que eu gostaria de propor para você é, se imagine nessa situação. Você, então, é o responsável da empresa, eles olharem para você e falar, você entende de equilíbrio? Então, vem cá, resolve esse problema. Como você faria? Se eu fosse você, faria assim. Se é a primeira vez que você vê esse problema, desliga o vídeo, pensa um pouquinho, tenta achar a sua saída e depois você volta a ver de novo. Eu vou ficar te esperando aqui. Pronto. Supondo que você parou e está voltando, então vamos lá. Para a gente poder resolver esse problema, a primeira coisa que a gente vai fazer, espero que você tenha feito, é escrever as equações. O que é que a gente tem dentro desse sistema? Deixa eu ficar com a outra cor. Dentro dessa torre onde tem essa água. Então, nós temos a água, obviamente, seu equilíbrio ácido-base. Nós também temos aí dentro o equilíbrio gás e líquido da amônia. A amônia sempre gasosa indo para a solução, por causa da convenção. Uma constante de equilíbrio, constante de Henry, H maiúsculo, equilíbrio da água, o K sempre maiúsculo, K maiúsculo significa equilíbrio, e o W pequeno. O P tem que ser pequeno, não esqueça disso. E depois o equilíbrio ácido-base da amônia. A amônia pode receber um próton, formando amônio, que é muito solúvel, e a amônia, que é pouco solúvel, porque é neutra, pode ser solubilizada, pode ser liberada com mais facilidade. P minúsculo, K maiúsculo, A minúsculo, porque é uma constante de equilíbrio ácido-base de Bronsted. Então agora a gente sabe, só de escrever as equações, se você não tinha pensado nisso, a gente já começa a fazer, a gente está vendo o que pode acontecer com a amônia. A amônia, além de estar dentro da solução, ela também pode participar desse equilíbrio. Então, eu posso alterar o comportamento da amônia na fase gasosa se eu mexer na amônia que está em solução. Para fazer a avaliação do ponto de vista de Le Chatelier, tem que se fazer com muita calma. É fácil a gente acabar invertendo. Vamos pensar assim, qual é o efeito que se quer no final? Bem, no final, o que a gente quer não é apagar tudo, né? Mas deixa eu arrumar aqui de novo, espera aí. Então, vai lá. Então, você vai pensando um pouquinho, eu vou arrumar aqui as minhas equações. Aí, agora eu tenho desculpa para estar feio, né? Porque estava bonitinho e aí eu fiz errado. Então, estão aqui as equações. Então, o que a gente quer como efeito, veja, a gente quer que diminua a quantidade de amônia no gás. Isso é um efeito. O quanto tem de amônia no gás é fixo, isso veio lá da granja. Então, eu não consigo falar assim, eu diminuo o quanto tem de gás no... Não tenho. A quantidade de amônia que vai estar nesse ar que vai entrar é sempre a mesma. O que eu quero fazer é que, quando ela atravesse essa coluna, a gente subtraia essa amônia que inicialmente estava dentro do gás. Então, isso é um efeito. Esse é o resultado, essa é a resposta. Então, para eu ter essa resposta, o que tem que ter acontecido com a amônia gasosa? A amônia gasosa tem que ter aquosa, ela tem que ter diminuído, então eu tenho que ter feito com que ela diminuísse. Então, na verdade, ela é a minha perturbação nessa equação. Eu vou fazer algo que vai fazer com que a amônia aquosa diminua e isso força com que a amônia que está na fase gasosa também vai diminuir. Estou fazendo o raciocínio um pouquinho inverso do Le Chatelier para poder chegar onde a gente quer, quer dizer, partindo da resposta que é que a gente sabe que a gente quer. Nessa equação aqui embaixo, que perturbação que eu posso fazer para fazer com que a amônia diminua, que a resposta da amônia seja diminuir? Mexer na concentração de amônio? Pode. Não sei se você saberia uma forma de conseguir com que isso fosse feito, mas sim, é possível. Se você souber uma maneira, sim, pode se fazer. Olhando rápido, passar amônia numa resina de troca catiônica e aí ela fica retida.
Sim, é uma saída. E a gente poderia dizer isso. Ou então, um procedimento também simples é a gente aumentar a concentração de H+. Se eu aumento a concentração de H+, como consequência tem diminuição da concentração de amônia e aumento de amônio. Se eu diminuo a concentração de amônia, então veja, ó, essa é a minha etapa, vou chamar de etapa 2, porque aumentar a quantidade de H+, significa diminuir o pH. Você poderia falar, mas eu sei rápido. Sim, sabe rápido? Então mostra isso por etapas, né? É fácil a gente se confundir. Então, essa aqui eu vou chamar de etapa 1, essa da etapa 2 e essa da etapa 3. Então, uma primeira coisa que a gente vai poder pensar e propor para começar a estudar esse problema e se a gente diminuir o pH da amônia, do pH dessa solução aquosa aqui, de forma que a amônia vem, ao invés de ela aumentar o pH, ela vai cada vez formando mais amônio. Então, até que ela consiga neutralizar esse ácido que eu coloquei lá dentro, enquanto. Claro, depois a gente pode elaborar melhor esse problema. A gente poderia pensar, por exemplo, a que pH que a gente precisa chegar. Eu tenho que manter o meio fortemente ácido ou mais ou menos ácido, ou quase não tão ácido. Então, essas são ideias de como a gente pode trabalhar o sistema. Então, qual ácido que é melhor usar? Será que eu vou usar um ácido sulfúrico? Será que eu vou usar um ácido cítrico? Então, essas são outras questões que vêm a partir dessa primeira etapa. Eu trouxe essa etapa aqui só para mostrar como a gente usa o método de uma avaliação qualitativa para compreender um problema prático, né? Então, no próximo vídeo eu vou falar de outros sistemas. Esse daqui era só para mostrar essa brincadeirinha com remover a amônia de uma granja. Tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo.